Olá pessoal, então vamos dar continuidade ao nosso curso de Biofísica e com um novo capítulo que é a Biofísica da formação das ondas do eletrocardiograma. Anteriormente a gente discutiu um pouquinho desse exame, o ECG, quando falou de potencial de ação cardíaco e depois um pouquinho também quando a gente discutiu aquela canalopatia que afetava canais de potássio, a síndrome do intervalo QT prolongado. Então, nesse primeiro slide, à direita vocês veem um exame normal, de um coração do indivíduo normal, e em cada quadradinho daqueles ali, você tem 12 ao total, a gente vai chamar de derivações eletrocardiográficas. Você tem uma unidade dessa mostrada em detalhe à esquerda. Essa unidade é composta de uma onda P, um complexo QRS e depois uma onda T. Essa é a unidade básica do eletrocardiograma que ocorre se você tiver eletrodos conectados à superfície do corpo a cada batimento cardíaco, a cada ciclo cardíaco. Então, veja, a gente havia discutido, esse é um registro elétrico do coração. Não é um registro da atividade mecânica, da contração. É um registro elétrico captado na superfície do corpo e que tem origem no músculo cardíaco. Quando o nódulo sinusal gera os potenciais de ação que se espalham tanto pelos átrios quanto pelos ventrículos, como a gente já discutiu. Então, ele é formado por uma primeira onda de baixa amplitude e um pouco lenta, que é a onda P, que representa a despolarização dos dois átrios. Depois essa onda P é seguida por um complexo mais rápido e de maior amplitude, complexo QRS, que representa a despolarização dos dois ventrículos, e finalmente por uma onda T, também mais lenta e de menor amplitude, que representa a repolarização dos dois ventrículos. Então, nessa sequência, você teria despolarização atrial, despolarização ventricular e repolarização ventricular. A repolarização atrial não aparece nessa figura, mas ela está ali, só que está mascarada pelo complexo QRS, que tem alta amplitude. Seria uma onda negativa que vem logo depois da onda P, mas de amplitude menor ainda que a própria onda P. Vejam aí nessa escala, no eixo Y, que cada 10 milímetros dessa escala corresponde a 1 milivolt de amplitude. Então, as ondas do eletrocardiograma são ondas de baixa amplitude. Se vocês lembrarem lá, a amplitude de um potencial de ação que fica próxima de 100 milivolts, aqui você tem praticamente 6 vezes menos amplitude. Então, a razão disso é que aí se trata de um registro extracelular. E lá, antes, no primeiro capítulo, a gente estava discutindo de registros intracelulares, aí do potencial de ação cardíaco. Antes de começar a discussão propriamente dita das ondas do eletrocardiograma, surge a pergunta: qual a função desse exame? Todos vocês sabem, o eletrocardiograma é um exame clínico que mede a saúde do músculo cardíaco. Então, você pode tirar vários dados aí desse registro. Sobrecarga de pressão das câmaras cardíacas, se há aumento de pressão em alguma das câmaras, átrios ou ventrículos, doenças do músculo cardíaco, as miocardiopatias, insuficiência coronariana, quer dizer, uma insuficiência de fluxo sanguíneo através das artérias que irrigam o músculo cardíaco, infarto do miocárdio, se há rompimento de alguma artéria no músculo cardíaco. São algumas das aplicações, entre outras que a gente vai ver mais tarde. Uma outra coisa importante também, que a gente já mencionou no outro capítulo, é que o coração é um órgão eletromecânico. E esses dois fenômenos, embora independentes, eles estão acoplados.
E o íon que acopla esses dois fenômenos, o fenômeno elétrico e o fenômeno mecânico, é o íon cálcio. Aquele cálcio que entra através do platô do potencial de ação, como a gente discutiu no capítulo anterior. Então, você tem primeiro as despolarizações geradas, especialmente no nódulo sinusal, que se espalham, e depois que a onda elétrica passa em cada câmara, a gente sabe que aí tem uma sincronização entre a despolarização dos dois átrios e dos dois ventrículos, assim como a repolarização. Assim que a onda elétrica passa, logo em seguida você tem a contração do músculo. Depois que passa a onda de repolarização, você tem o relaxamento desse músculo. Essa é a posição anatômica do coração no seu estado natural. Então, vocês que já fizeram anatomia, vejam que existem câmaras mais anteriores e mais posteriores quando você olha o coração assim na sua posição natural. Veja, as câmaras mais anteriores são o átrio direito e o ventrículo direito, as mais posteriores, o ventrículo esquerdo e o átrio esquerdo. Veja que nessa figura o átrio esquerdo praticamente, ele, na verdade, não aparece aí, porque ele está bem para trás nesse plano, e o ventrículo esquerdo, apenas uma parte dele. Então, a maior parte do ventrículo esquerdo também está voltado para trás. Ali, aquela linha onde você tem aquela vascularização ali, representa basicamente a área, o septo que divide o ventrículo direito e o ventrículo esquerdo. Isso vai ser importante porque já já a gente vai mostrar que o método inventado pelo pai da eletrocardiografia, que é o Eidhofen, esse é um método geométrico. Então a gente vai trabalhar com vetores, e esses vetores eles vão ter uma posição espacial. Então entender a posição espacial do coração é importantíssimo para começar a discussão dos vetores, que é chamado de vetores de despolarização e de repolarização. Na verdade, a gente vai acompanhar o caminho que esses vetores tomam depois que uma despolarização é gerada no nódulo sinusal. Uma despolarização e uma repolarização. Então, essas referências anatômicas são... E outro aspecto importante é que o coração ele não é fixo ali na posição dele, no mediastino. O coração tem certos graus de liberdade para movimentação, tanto no plano antero-posterior, quanto nos planos transversal e lateral. Então, o coração ele fica sustentado, né, pelos grandes vasos, como o cajado da aorta, e fica como amparado ali pelo diafragma, mas ele pode se movimentar. Isso é importante porque, como a gente vai trabalhar com vetores, e eu já disse que os vetores têm posições espaciais, e se o coração, de certa maneira, pode se movimentar, então isso é importante depois para uma análise que a gente vai fazer, que é o eixo elétrico do coração, que é a posição espacial do vetor ventricular. Então é importante saber, por exemplo, se você tem um aumento de pressão de uma câmara, o coração pode pender mais para um lado ou para o outro. Se for do lado esquerdo, ele pende mais para trás, ou se for algum aumento de pressão, por exemplo, do átrio direito, ele pode pender mais para a direita, e isso vai alterar a posição desses vetores. Então, saber que o coração não é totalmente fixo ali no local onde ele está, também é importante para entender a eletrocardiografia. E o terceiro aspecto inicial importante também é compreender esses planos, principalmente dois planos, o plano frontal e o plano horizontal, que a gente vai usar na eletrocardiografia. Mas aqui ele está mostrando também um plano sagital. Então, como a gente vai trabalhar com posição de vetores, por exemplo, no plano frontal, você pode dizer se um vetor está se movimentando para cima ou para baixo, para a direita ou para a esquerda. Já com o plano horizontal,
você tem informação do vetor se ele está indo para frente ou para trás, para a direita ou para a esquerda, e o plano sagital, se o vetor está indo para frente ou para trás, para cima ou para baixo. Então, cada plano desse tem uma informação complementar quando a gente quer descrever a posição dos vetores de despolarização e repolarização no coração. Agora a gente vai começar a analisar a atividade elétrica no miocárdio e falar sobre os vetores de despolarização e repolarização, que vão representar as ondas de despolarização e repolarização que ocorrem durante o ciclo cardíaco. Aqui nesse exemplo a gente vai mostrar para uma fibra muscular isolada, que fica mais simples do que a gente começar pelo órgão inteiro, mas essa análise da direção dos vetores ela vai servir também para os átrios, como a gente vai ver a seguir. Então veja, o que representa esses vetores de despolarização e repolarização? O vetor de despolarização está mostrado à esquerda da figura, esse VD, e o de repolarização à esquerda da figura. Eles representam o caminho que a onda de despolarização e logo em seguida de repolarização percorrem quando elas saem do nódulo sinusal e se espalham pelos átrios e depois penetram nos ventrículos. Aqui no caso da fibra isolada, o que você vai ter? Olha, à esquerda da fibra, estão vendo ali, a gente tem um estímulo supralimiar que vai gerar um potencial de ação. Esse potencial de ação ele vai viajar da esquerda para a direita, onde ele encontrar a fibra em repouso, ele vai despolarizando e fazendo uma varredura com carga positiva. Veja que a polaridade ali se inverte à medida que ele vai andando da esquerda para a direita. Então, a figura superior é o início da despolarização, depois a do meio já para o final, e a última figura de cada lado representa a fibra toda despolarizada do lado esquerdo. E logo após você tem a repolarização. Mas vejam, presta atenção na direção do vetor de despolarização. Então existe uma definição para vetor de despolarização. O vetor de despolarização é aquele que caminha com a sua ponta positiva para frente. Então, se vocês olharem esse lado esquerdo da figura, essa seta, que é o vetor de despolarização, ela vai caminhando com essa ponta que é positiva na frente. Já o vetor de repolarização, mostrado à direita da figura, ele caminha com a sua cauda negativa para frente. Então, à medida que ele vai caminhando da mesma forma que o vetor de despolarização da esquerda para a direita, ele vai repolarizando toda a fibra. Então, é aquele princípio que a gente já sabe que aprendeu do potencial de ação. Tudo que despolariza, logo atrás repolariza, né? O sódio é a onda que vai despolarizando tudo e logo atrás dele você vê a onda, as correntes de potássio que vão repolarizando. Aqui é a mesma coisa, só que aqui a gente vai representar pelo vetor de despolarização e repolarização. Agora vejam lá embaixo da figura, aquela seta representando a despolarização e repolarização significa o sentido que ambas as ondas estão andando. E veja que elas andam no mesmo sentido, aqui nessa fibra isolada, ou seja, da esquerda para a direita, tanto a onda de despolarização quanto a onda de repolarização. Já os vetores têm sentido contrário, então não confundam a direção do vetor com a direção que a onda está caminhando. Então, esse aspecto aqui, ele vale tanto para átrio como para uma fibra isolada. E o que significa o ECG, o eletrocardiograma? Na verdade, os eletrodos do ECG eles vão captar a influência elétrica desses vetores. Aqui, como a gente está vendo, se eu tivesse um eletrodo de ECG colocado a uma determinada distância dessa atividade elétrica, aí, desses vetores, ele veria uma onda positiva na despolarização e uma onda negativa na repolarização, porque os vetores de despolarização e repolarização eles têm sentido contrário nesse caso. Então, se a gente registrasse a atividade desses dois vetores ali no átrio, a gente veria uma onda P positiva, representando o vetor de despolarização, seguida de uma onda TA, que é uma onda de repolarização com polaridade invertida e de menor amplitude.
que representaria o vetor de repolarização. Essa onda TA normalmente não aparece, como eu já tinha falado anteriormente, no eletrocardiograma normal, porque ela é uma onda de baixíssima amplitude e o pico máximo dela ele corresponde já com o complexo QRS, que é uma onda de amplitude maior que representa a despolarização ventricular. Mas se a gente conseguisse ver, isso é raríssimo aparecer em qualquer ECG, ela teria esse formato. Ela está lá, mas a gente não consegue ver. Então, menor amplitude invertida em relação à onda P. Essa figura ela representa um mapeamento do trajeto da onda de despolarização e repolarização no átrio do coração de coelho. Então aí ele tem um pedaço só do átrio direito, e aí esses números representam o tempo que a onda chega em cada porção desse átrio. Então veja ali, 0, 0 é onde você teria a origem no nódulo sinusal, e os números cada vez maiores significa o tempo que essa onda está chegando em cada porção. Isso eles fazem esse experimento colocando eletrodos e registrando o potencial de ação cardíaco em cada ponto do coração e tendo uma ideia. Então assim eles têm mais ou menos a trajetória que a onda percorre, aqui no caso nos dois átrios, e depois também isso pode ser feito para o ventrículo. E nessa figura é uma representação, aí ele está mostrando o átrio esquerdo, mas chamando mais atenção para o direito, e essas faixas escuras aí ao longo do átrio direito é o tempo que a onda leva para percorrer cada porção do átrio. Então essa porção mais escura aí, a onda percorre em 20 milissegundos, depois 40, 60 e 90 milissegundos, os dois átrios, a onda passou pelos dois átrios, que é o tempo de duração da onda P do eletrocardiograma. Lembra, eu chamei a atenção, eu não sei se vocês lembram, no capítulo anterior, pense um pouco nisso, depois a gente discute na aula. Então, a duração que a onda leva para percorrer os dois átrios, que é uma estrutura bem maior que uma única fibra, é 90 milissegundos. O tempo do potencial de ação de uma única fibra lembram? 300 até 400 milissegundos. E isso, a gente falou que isso era aquela pergunta, né? Por que o potencial de ação do coração, o potencial de ação intracelular é tão longo? Então, vem já na cabeça aquela história da sincronia, né? Então, o tempo para despolarizar uma fibra é bem maior que para você despolarizar, para que a onda de despolarização percorra os dois átrios. É basicamente o que ele está mostrando aí nessa figura da estrutura macroscópica do átrio direito e esquerdo. Com esse mesmo tipo de experimento, eles puderam mapear a onda de despolarização e repolarização no ventrículo. Então essa onda ela entra pelo nódulo átrio-ventricular, é o único local por onde ela pode entrar, e depois se espalha através do feixe de His e das fibras de Purkinje para as paredes dos ventrículos, do lado direito e do lado esquerdo. Só que agora com velocidade bem maior. Como eu falei anteriormente, o eletrocardiograma é uma análise geométrica, é uma análise vetorial. Vocês lembram quando vocês estudaram vetores no segundo grau? Quando você tem dois vetores que seguem trajetórias distintas, como está mostrando do lado esquerdo da figura, e você quiser e você precisa de uma resultante desses vetores, você usa essas regras de vetores. Aqui no caso do lado esquerdo, como eles têm o mesmo módulo, isso é a mesma intensidade, mas direções diferentes, você aí teria uma resultante zero. No eletrocardiograma, os eletrodos que registram a atividade elétrica dos vetores, eles vão captar a influência desses vetores que se deslocam. Então, aí no caso, você teria uma amplitude zero, porque um vetor aí está anulando o outro. Então, e isso depende muito da disposição das fibras, né? Por exemplo, se você tiver a disposição aí mostrada do lado direito, os vetores são simultâneos e depois cada um segue numa direção mais ou menos paralela, não muito paralela,
você pode tirar uma resultante, como a gente aprendeu lá da adição de vetores. Então, o vetor 1 vai nessa direção, assim, para cima e para a esquerda, o vetor 2 mais ou menos para cima e para a direita, você tirando uma resultante, ela vai dar um vetor que é maior do que os dois. Então, se eu tiver um eletrodo de ECG captando a influência elétrica de V1 e V2, na verdade, automaticamente ele vai estar captando a resultante desses dois, que é um vetor com um módulo maior. Aqui lembre da definição de um vetor, né? Um vetor ele pode ser caracterizado por três aspectos: um módulo, a direção e o sentido. Assim você tem a definição de um vetor. E o módulo representa a intensidade do vetor. E se você imagina uma fibra despolarizando, então quanto mais fibras você tiver, quanto maior for a massa muscular, tanto maior vai ser a intensidade do vetor que está se deslocando durante os batimentos cardíacos, durante o ciclo cardíaco. Baseando-se nisso que a gente falou, então, aqui você tem os vetores atriais, como eles aparecem no coração. Então, o nódulo sinusal aí sendo a origem dos vetores. Então, a onda surge no nódulo sinusal e vai para os dois átrios simultaneamente. Para o átrio direito, então você gera um vetor que a gente vai chamar de AD, que é o vetor de despolarização atrial, e simultaneamente um vetor AE, que é o vetor de despolarização do átrio esquerdo. E esses vetores eles têm direções diferentes. Então o vetor do átrio direito, o AD, ele está indo para baixo, para a esquerda e para frente nessa figura. Então ele está saindo do plano da figura. Já simultaneamente o vetor do átrio esquerdo, ele também está indo para baixo e para a esquerda, já que o nódulo sinusal está lá em cima, mas para trás. Então, como eles são vetores simultâneos, eles têm essas direções aí, você pode traçar uma resultante desses dois vetores que, no eletrocardiograma, a gente chama de vetor SAP. Então, é o vetor resultante da despolarização do átrio direito e do átrio esquerdo, e ele tem essa direção aí, para baixo, para a esquerda, para frente e para trás, né? Dependendo exatamente do tempo que você pega, no iníciozinho ele vai para frente, mas depois para trás, dando essa resultante SAP. Então, quando você tem um eletrodo que está captando essa atividade, na verdade ele está captando automaticamente a atividade do vetor SAP. Esse vetor SAP ele gera a onda P do eletrocardiograma, que dura lá os 90 milissegundos que a gente falou anteriormente. Então, aqui nesse slide a gente pode fazer a mesma análise agora para o ventrículo e vai ter uma pequena diferença com o átrio. Então, veja que a análise que a gente tem que fazer no ventrículo. A gente tem que fazer uma análise da despolarização e da repolarização nas paredes do ventrículo. Veja na figura à esquerda, você tem um corte só dos ventrículos, um corte longitudinal, mostrando aí o septum no meio, e a parede do ventrículo esquerdo, ali mais espessa, e do direito. E aqui nessa figura à direita, você tem o sentido das ondas. Então, acontecem algumas coisas interessantes aí no ventrículo. Por exemplo, está vendo ali o vetor de despolarização? Então, por questões anatômicas aí, do feixe de Riese e das fibras de Purkinje, a despolarização das paredes do ventrículo é de dentro para fora, como vocês podem ver. Então você gera um vetor de despolarização que vai de dentro para fora. Começa a despolarizar primeiro o endocárdio e depois, no final, o epicárdio. Então a onda de despolarização ventricular ela vai do endocárdio para o epicárdio. Já a onda de repolarização, aqui acontece uma outra diferença. Depois a gente discute mais na aula isso, mas de qualquer jeito os biofísicos notaram o seguinte, ó, quando eles registraram o potencial de ação nas paredes do endocárdio e do epicárdio, eles viram uma diferença biofísica importante. Então, no endocárdio, o potencial de ação ele é mais longo.
Então ele dura mais, aquele platô do potencial de ação é mais longo. Já no epicárdio ele é mais curto, menos da metade da duração. Então acaba acontecendo o quê? Acaba acontecendo que a repolarização ela é mais rápida no epicárdio do que no endocárdio. Então você veja ali que a onda R de repolarização ela começa no epicárdio e termina no endocárdio. Já a onda de despolarização, D maiúsculo, ela começa no endocárdio e termina no epicárdio. Como o vetor de repolarização ele anda com a cauda negativa para frente, então o vetor de repolarização aí na parede do ventrículo, ele vai ter, consequentemente, a mesma direção do vetor de despolarização. Então vejam aí, se a gente analisar os dois vetores, eles têm a mesma direção, mas isso só porque a despolarização e a repolarização não começam no mesmo ponto. Então a repolarização ela começa aonde termina a despolarização. Isso é um pouco confuso, mas vocês pensem um pouquinho, depois a gente discute na aula. Então, como os vetores de despolarização e repolarização, eles têm o mesmo sentido, se eu tiver um vetor de eletrocardiograma registrando esses dois vetores, então isso vai significar que a onda QRS, que representa a despolarização ventricular, e a onda T, que representa a repolarização, elas vão ter o mesmo sentido. Então, se uma é para cima, a outra é para cima também. Se uma é para baixo, a outra é para baixo. A gente vai ver no ECG que isso é que acontece. Como os ventrículos eles são maiores e uma estrutura anatômica mais complexa do que os átrios, então para você explicar a despolarização e a repolarização dos ventrículos, você precisa pelo menos 4 vetores, que representam as fases de despolarização e repolarização. Então, quando a onda entra no nódulo atrioventricular, primeiro o que despolariza são a área septal, que está representada aí por esse número 1, que representa um vetor chamado septal. Então, é aquela parede que separa o ventrículo esquerdo do direito. Isso gera um vetor chamado septal, cuja direção está escrita ali em 1. É para cima ou para baixo, para frente e para a direita. Depois a onda chega no ápice do coração. Então a base do coração é a altura onde estão as válvulas, a tricúspide e a mitral. O ápice é a ponta do coração. Então a onda segue da base para o ápice, e gerando o vetor 2 ali, que é o vetor que a gente chama septo anteroapical. Então ele está na região septal anterior e no ápice do coração. E a sua direção é para baixo, para frente, para a esquerda ou sobre o plano sagital, no centro dessa linha sagital aí que divide o coração no ventrículo direito e esquerdo. Depois a onda muda de direção e vai para as paredes. Então, para a parede do lado direito e do lado esquerdo. Então, nas paredes do lado direito e esquerdo, a onda gera um vetor que é chamado vetor ventricular. Esse é o mais importante formador do complexo QRS. Esse vetor ele se dirige para baixo, para trás, porque os ventrículos, principalmente o esquerdo, ele está virado mais para trás, naquele plano que a gente viu anteriormente, e para a esquerda. O ventrículo esquerdo está bem voltado para trás e para a esquerda. E finalmente a onda chega na base do coração, gerando esse vetor 4, que é o chamado vetor basal. E a direção dele é para cima, agora para trás e sobre o plano sagital. Então veja que a onda dá uma volta, ela começa em 1, vai para 2, depois sobe pelas paredes e termina lá na base do coração, gerando esses 4 vetores. Então, para eu descrever do ponto de vista dos vetores, eu preciso 4 vetores para descrever as ondas de despolarização e repolarização dos ventrículos. E nessa figura, a mesma coisa, mostrando esses 4 vetores que representam a despolarização dos ventrículos. O vetor 1, o 2, 3 e o 4 com as suas direções. Você vê que à medida que a onda invade os ventrículos, ela vai mudando de direção. No início ela está voltada um pouquinho para a direita e para frente,
Depois ela vai virando ali no 2, já volta para a esquerda e para trás e termina para cima e para trás, gerando essas 4 fases da despolarização ventricular. Então isso você pode ver na figura da esquerda. Na figura da esquerda é um corte do tórax ali, né, mostrando lá a coluna vertebral e o coração e a posição dos 4 vetores. Veja uma coisa importante nessa figura do lado esquerdo, é a intensidade do vetor 3, que é aquele vetor ventricular. Esses vocês guardam mais, e guardem também a posição dele. A posição dele é voltada para trás, para a esquerda e para baixo. Essa é a posição espacial do vetor ventricular, que mais lá para frente a gente vai chamar de eixo elétrico do coração. E por que ele é mais intenso, esse vetor? Justamente porque a parede dos ventrículos, especialmente a parede do ventrículo esquerdo, é a que tem mais massa muscular e, portanto, o módulo desse vetor é maior. E quando eu registro a atividade elétrica desse vetor, eu vejo aquele complexo QRS, que é uma onda de despolarização rápida e de alta amplitude. E nesse último slide dessa primeira parte da nossa aula sobre biofísica da formação das ondas do eletrocardiograma, é só para mostrar para vocês aquilo que a gente falou anteriormente, que a posição, a direção dos vetores de despolarização e repolarização ventricular, eles têm a mesma direção, os dois vetores, e portanto o complexo QRS e a onda T, elas sempre vão ter a mesma polaridade. Então quando o QRS está indo para cima, a onda T também está indo para cima. Vocês podem ver aí na parte superior da figura. Às vezes, a gente vai falar por quê depois, mais para frente, o QRS está indo para baixo, mas aí a onda T também acompanha ele. Então sempre você tem que ter um acompanhamento de polaridade entre o complexo QRS e a onda T, que representam a despolarização ventricular e a repolarização ventricular. Quando isso não ocorre, isso pode ser um sinal de infarto do miocárdio, que a gente chama de inversão da onda T. Mais para frente a gente mostra alguns exemplos desse tipo de patologia. Então, o complexo QRS, por exemplo, indo para cima e a onda T voltada para baixo. Isso significa que houve lesão ali na parede dos ventrículos. Então, aqui a gente acaba a primeira parte da biofísica da formação das ondas do eletrocardiograma.